Olá novamente, pessoal. Hoje, nosso último podcast com o tema Como identificar uma seita. Nessas aulas nós aprendemos como identificar uma seita usando os 4 caminhos. Quais são esses 4 caminhos? Foram os caminhos da adição, o caminho da subtração, o caminho da multiplicação e o caminho da divisão. Usando esses 4 caminhos, nós aprendemos como identificarmos uma seita. Mas, caminhos que a gente usa para identificar uma seita. Existem também outras características. E essas características nós vamos aprender agora nessa aula. Quais são então as outras características para identificarmos uma seita? A primeira que eu vou falar agora são as falsas profecias. Alguns grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, os Adventistas e os Mormons, já marcaram datas para acontecer o fim do mundo. Porém, a Bíblia ela já advertia contra os que marcaram esses eventos. E está lá em Deuteronômio 18, versículo 20 até o 22, Mateus 24, do 23 até o 25, Ezequiel 13, versículos de 1 até o 8, e Jeremias 14, versículo 14. A outra característica que a gente pode usar para identificar uma seita é que alguns grupos negam a ressurreição corporal de Cristo. As seitas que admitem que Jesus ressuscitou apenas espírito, como é o caso das Testemunhas de Jeová, da Ciência Cristã, Igreja da Unificação, os kardecistas, os espíritas, e algumas outras dizem que Jesus nem sequer ressuscitou, como é o caso da LBV. E também há aquelas que não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz, como é o caso do Islã e da Rosa Cruz, entre algumas outras. Então, pessoal, agora nós vamos ver o que a Bíblia diz. Eu queria pedir para que, se você estiver com pressa, está fazendo alguma coisa agora, nesse momento, que você pausasse essa aula e escutasse ela depois. Porque agora a gente vai refutar tudo que as seitas acreditam usando a Bíblia. Então a gente vai entrar nos versículos agora para a gente conseguir decorar. Então, respondendo aos grupos que negam a ressurreição corporal de Cristo, a gente vai aprender agora o que a Bíblia diz. Então vamos lá. Sobre a morte e a ressurreição de Jesus, a Bíblia ela diz que, primeiro, Jesus realmente morreu e existem alguns processos. Então, primeiro, ele agonizou no Getsemane, como a gente confere em Lucas 22, versículo 44. Ele foi açoitado, está em Mateus 27, versículo 26, também em Marcos 15, versículo 15 e João 19, versículo 1. As mãos e os pés foram cravados na cruz, como a gente vê em Mateus 27, no versículo 35, e Marcos 15, versículo 24, e comprovadamente ele morreu, como a gente vê em João 19, no versículo 33 e no versículo 34. E foi sepultado, como está em João 19, versículo 38 até o 40. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus ressuscitou corporalmente. A gente vai conferir isso aí em João 2, versículos 19 até o 22, que a ressurreição ela foi predita. E o túmulo também se encontrava vazio, como a gente vê em Lucas 24, versículos 1 a 3, que é uma das provas da ressurreição também, e as suas aparições, como a gente pode conferir em Lucas 24, do versículo 36 até o 43, e João 20, versículos 25 até o 28. É bom a gente lembrar do que a Bíblia diz, que ela afirma que se alguém nega a ressurreição de Jesus, está sendo uma falsa testemunha contra Deus. A gente pode conferir isso daí em 1 Coríntios 15, do versículo 14 até o 17.
Também a expressão Filho do Homem, ele designa a forma que Jesus vai voltar e testifica ressuscitado, como a gente confere também em Atos, capítulo 7, versículos 55 até o 59, Mateus 24, versículos 29 até o 31, e Filipenses 3, versículo 20 e 21. Graças a Deus também, pelo que está escrito em 1 Timóteo 2, versículo 5, que o corpo glorificado de Jesus está no céu. Bom, pessoal, encerramos então a nossa aula sobre como identificar uma seita, e outras aulas virão. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!